Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Quem nos fala, pastor Eduardo Cassiava, seu amigo e irmão em Cristo, compartilhando com você, através do nosso canal, a série de vídeos de escatologia. Quero convidar você, se ainda não fez, se inscreva no canal, deixe seu like se gostou, se não gostou, compartilhe o conteúdo, nos ajude a compartilhar mais e mais a palavra de Deus. Já temos 5 vídeos nessa série de escatologia. Hoje vamos falar sobre as trombetas e decretos de Deus relacionados ao período tribulacional. Tá? Se você tem dúvida do que é pré-tribulacionismo, mid, pós-tribulacionismo, sobre arrebatamento, 70 semanas de Daniel, volte e assiste os outros 5 vídeos que até o tema dos 7 selos, ou seja, falamos das 70 semanas, do arrebatamento, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, dos 7 selos. Hoje vamos falar das 7 trombetas, tá bom? Nós vamos, irmãos, nos alicerçar nessa feita no livro do Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 7, tá? Livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 8, versículo de número 7. Olha só o que diz. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados à terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou a terça parte das árvores, e toda a erva e verde foi queimada. Irmãos, interessante assim, devemos, ainda à guisa de uma breve introdução, entender que as trombetas são a continuação do capítulo anterior. Podemos dizer que os 7 selos são o prelúdio. Agora, as 7 trombetas é o decreto do que Deus irá fazer, derramando a ira dele no período tribulacional. Lembrando, não é a ira do diabo, é a ira de Deus contra o iníquo, contra o Deus desse século, contra as coisas desse século. Lembrando ainda que no costume antigo, na antiguidade, trombeta era para anunciar algum decreto, alguma convocação, algo da parte de um líder, de um rei. Vemos então que aqui o Rei dos Reis está decretando através dos anjos que toque as 7 trombetas, dos 7 decretos de Deus em relação do período tribulacional. No texto que lemos, nós já podemos aqui de antemão observar, olha só, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. 3 elementos, saraiva, fogo e sangue. Essas saraivas, inclusive o nosso amado, estimado reverendo Napoleão Falcão, ele em suas ministrações ele aplica como sendo bolas de gelo em chuva, em tempestade de granizo, que chega a pesar de 30 a 60 quilos o seu peso. Então imagine a humanidade que aqui nessa feita estará, os que se rebelaram contra Cristo no período da dispensação da graça, não confessaram a Cristo, não negaram o Deus desse século, não negaram o pecado, não negaram sua própria vontade, recusaram a proposta da graça. Neste inteirinho, a igreja está agora nas bodas do Cordeiro, na celebração das festas nupcial entre o noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja. 7 anos literal, que se encaixa a última semana de anos das 70 semanas de Daniel. Aqui agora é um decreto, se você observar, que fogo e sangue. Então haverá dor, porque essas saraivas vão atingir os iníquos, os que não confessaram a Cristo. O fogo, e vai ter sangue. Então sangue representa ferida, muito sofrimento, né? E foram lançados na terra tudo isso, e a terra foi queimada na sua terça parte, queimou a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então essa parte deste decreto é contra a natureza, tá? Até a natureza vai ter que se justificar em relação às coisas, vai ter que se justificar, não, me perdoe, vai ter que pagar por coisas relacionadas ao decreto de Deus, tá? A segunda trombeta, Apocalipse 8:8.
O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como que um grande monte ardente em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ou seja, vai matar a terça parte dos seres vivos do mar, tá? O que é interessante aqui, ó, esse monte ardente em fogo, que seria difícil precisar, né, pelos eruditos e até nós hoje, estudantes e amantes da teologia, pode ser enquadrado um meteoro, um asteroide, um vulcão jogando suas bolas de fogo, uma coisa que a ciência ainda não vivenciou, que a ciência ainda não apreciou ou observou para dar uma explicação técnica científica para isso. Então nós vemos que aqui este decreto agora é em relação ao mar, né? Terça parte dos navios, dos seres viventes do mar, de tudo será afetado com isso, tá? Depois de o fogo ter atingido a terra, o segundo anjo toca a sua trombeta e alguma coisa como que um grande monte ardente em fogo aparece. A semelhança da aparição do sangue, da saraiva ou do fogo, essa massa ardente materializa-se no céu para ser lançada no mar. Isto, especulam alguns, pode ser um asteroide ou uma massa rochosa constituída de combustível gasoso vindo do espaço, que se decomporá ao atingir a atmosfera da Terra. Seu poderoso impacto sacode a Terra, todos sentirão. Essa é a visão de Stanley Horton, tá? Ele dá essa explicação erudita, tá bom? A terceira trombeta, me perdoe, Apocalipse 8 e 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardente como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. Muitos homens morreram das águas por se tornarem amargas. Ei, veja aqui agora que está relacionado à fonte de subsistência do homem, tá? Fala de uma grande estrela ardente em fogo, cujo nome é Absinto. Absinto, quando se trata da visão da ciência, é muito amargo. Há algumas bebidas com excesso de álcool que são proibidas e são comparadas ao absinto. Então é algo que traz uma consequência muito ruim para o organismo humano, para a subsistência humana. Pode ser um meteoro, essa estrela, ou qualquer outro material flamejante. Das ervas conhecida como das mais amargas é o absinto. Nos rios e fontes de água potável. Causará danos terríveis para o homem, pois não haverá água boa para beber e muitos morrerão. Portanto, está aqui uma representação do julgamento de Deus sobre aqueles que não obedecem, como está registrado nas Escrituras Sagradas. Vale ainda ressaltar, comparando a isso, se você observar aqui, as águas serão atingidas e não terá água potável saudável para a subsistência humana. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diz que tem pastos verdejantes e águas que refrigeram. Então quem fica no aprisco do Senhor, que é a igreja, obedecendo, servindo, irá entrar no aprisco eterno, que também terá, cujo um rio de águas vivas, né? Ruas de ouro, muros de jaspe, afluente de um rio de água viva. Então, enquanto a terra perece aqui, a noiva tem nutrição lá. O que difere é quem serve a Deus, confessa a Cristo, pratica as orientações de Cristo e quem não o faz. Tá? A quarta trombeta, Apocalipse 8, 12 e 13. E quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a parte das estrelas, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Eu lhe ouvi um anjo voar por meio do céu, olhei e vi, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Irmão, a quarta trombeta, ela vai atingir as regiões que envolvem o que a ciência consegue explicar como céu. Tá? Lembrando que essa ira não é contra os anjos de Deus,
é contra os homens iníquos que não confessaram a Deus. Então, é como que se o céu perdesse sua organização maestrica. Parece que tem um maestro, que é Deus hoje, regendo a organização das galáxias, das estrelas, do céu, do sol, da chuva, enfim, né? E veja que aqui, quando essa terça parte das estrelas, ó, terça parte deles se escurecerá. A terça parte das estrelas, ó, e no quarto anjo trombeta tocou e ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. O sol, a lua e as estrelas, ou seja, Deus já atingiu a terra, já atingiu o mar, já atingiu a humanidade, agora está atingindo as regiões celestiais da lógica e entendimento científico humano. Ele profere 3 ai. Há uma revelação linda aqui, porque quem nega o Pai, nega o Filho e nega o Espírito. Então, é como se o Pai, o Filho e o Espírito estivessem dando uma correção para este homem iníquo. Ai, 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 avisando que as 3 últimas trombetas são pior do que as primeiras 4 trombetas, tá bom? Agora vamos ver a 5ª trombeta, Apocalipse 9, 1, 3 e 6. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu, caiu na terra e foi dada a chave do poço do abismo. E abriu um poço no abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, como fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem escorpião. Verso 6, e naqueles dias o homem buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Olha que coisa, irmãos, horrenha, ainda não vivenciada. O ser humano vai desejar a morte e não vai alcançar, ela vai fugir dele. A partir dessa trombeta, o alvo principal deixa de ser a natureza e passa a ser os moradores da terra, que são atormentados por demônios, tá? Passa a ser os moradores da terra atormentados por demônios. Decoríssimos. Enquanto a noiva que obedeceu a igreja de Cristo está com Cristo na celebração nupcial do céu, nas bodas do Cordeiro, essa feita a terra estará sofrendo. Diz aqui em que uma estrela caiu do céu. Anjos de Deus não caem do céu. São enviados por ele para cumprir missões específicas. Porém, o inimigo estão sempre caídos, tá? Essa estrela que cai, de acordo com o contexto, é um ser espiritual maligno, pois se diz que foi-lhe dada uma chave que abriu o poço. Alguns pensam ser este próprio Satanás, mas a Bíblia não confirma isso. Outros concordam que se trata de um anjo de Deus que é enviado. Sobre o termo cair, pode se referir a uma descida rápida. O certo é que a chave é entregue a um ser maligno para abrir o portal entre o mundo e o lugar onde os demônios estão presos. Tá? Estes serão seres malignos que são comparados a gafanhotos, insetos que em meia natureza são destruidores implacáveis, que não deixam nada para trás e a sua marcha ninguém consegue parar. O seu número é incontável. O nome do rei deles em hebraico é Abaddon. No grego, Apolion, que significa destruidor. Então aqui, irmãos, é contra o ser vivo que negou a Cristo. É o destruidor. A forma que será essa destruição é comparada a uma vinda de pragas de gafanhoto, como foi no Egito, como vemos no decorrer da história, destruindo plantações. Lembrando que Jesus faz analogia simbológica de que a igreja ela cresce sendo trigo em meio a o joio, que chegará o dia da colheita. Então, para o joio que ficou, vamos dizer assim de forma, aplicando a amarração dos textos da hermenêutica, que vai ter gafanhotos ainda para fazer este joio que não confessou a Jesus sofrer um pouquinho mais. Tá? Esta é a ira de Deus na 5ª trombeta. A 6ª trombeta, Apocalipse 9, 13 e 14. 9, 13 e 14. Tocou o 6º anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o 6º anjo:
que tinha a trombeta solta aos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Veja, irmãos, que coisa que nos encanta para nós que seremos salvos, porque estaremos livres dessa tentação que há de vir sobre a terra. O próprio Senhor Jesus deu essa orientação à igreja de Filadélfia em Apocalipse. Uma voz saiu do altar, ordena que sejam soltos 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Se eles estavam presos, obviamente, estão anjos caídos que foram aprisionados e reservados para esse dia. Serão incumbidos de provocar matança de 1/3 parte da humanidade. É mencionado aqui um exército numeroso de 200 milhões de soldados. Provavelmente são as milícias dos homens comandados espiritualmente por demônios. Pode estar em foco aqui uma guerra fenomenal. Muitos comentaristas acreditam que as descrições dos cavalos e cavaleiros poderiam referir-se a instrumentos bélicos como tantos tanques de guerra, aviões de combate, mísseis e armaduras. Porém, preferimos entender de forma simbólica, pois fogo, enxofre e fumo representam o juízo divino e é justamente o que está acontecendo aqui nessa pauta. Irmãos, o que chama a atenção é que a gente pode colocar isso de uma forma bem simples, contemporânea, como que se esses 200 milhões aqui que diz, né, de soldados fossem homens servindo, podemos assim até aplicar, ao anticristo, persuadido por demônios, por orientações malignas, confundindo a representação. Aqui, na verdade, Deus permite esta atuação para manifestar a ira da parte de Deus. Isso é um tanto quanto confuso. Mas lembre, a igreja está preservada de passar por isso. Só vai passar quem negou a Cristo. Prova o poderio maioral de Deus, porque Deus submete até os demônios à sua vontade, o querer dele. A cadeia que ele prendeu, a cadeia que ele solta para atuar do jeito que ele quer que atue. Nós estaremos preservados nas bodas do Cordeiro. Tá? A 7ª trombeta, Apocalipse 11 e 15. Tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande voz, e diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O 7º anjo foi impedido por certo tempo de tocar a trombeta. Nesse inteirinho, um livrinho foi dado a João para que comesse, e na sua boca era doce como mel, mas o estômago era amargo. Isso significa que sua mensagem seria de restauração da herança do povo de Deus. Mas quando completava as cenas de sangue, angústia e sofrimento que vinham sobre a terra, sentia amargor de fel no seu interior. Essa trombeta fecha o juízo das trombetas, ou seja, o juízo dos decretos. Anuncia que o mundo tornou-se o reino de Cristo, e que virá agora a derramar as 7 taças da ira de Deus, que culminará com a volta de Cristo para implantar de vez o seu reino. Será o fracasso completo de Satanás e seus exércitos. Cremos que as taças sejam visões diferentes de um mesmo juízo, ou a complementação desses, pois elas se assemelham muito às trombetas. Vem agora a parte final e complementar do juízo do Senhor, as taças cheias da ira. Pois bem, meus irmãos, aqui nós findamos essa aplicação hermenêutica das trombetas, dos decretos. No próximo vídeo, irmãos, fica ligadinho no canal, você amigo, espectador, irmão em Cristo, que vamos falar das 7 taças, tá? E vamos fechar aqui essa fase para entrar na próxima, que é a questão do reino milenar e tudo mais, tá bom? Que você possa estar abençoado com este ensino. Mais uma vez eu te peço, compartilhe o conteúdo, deixe seu like se gostou, se não gostou, seu comentário, inscreva-se no canal. Foi um grande prazer estar com você. Até o próximo vídeo da série Escatologia.